NR32. Tudo bem com vocês? NR32, né, gente? Só para a gente relembrar um pouquinho do assunto, né? NR são as normas regulamentadoras pelo qual protege o trabalhador e também dá os caminhos pelo qual a empresa e o trabalhador devem atuar mediante aquela área laboral que está ali representada por ela. A NR32, ela fala para a gente a respeito dos trabalhadores da saúde. Ou seja, estamos falando de nós mesmos, enfermeiros, estamos falando dos nossos colegas médicos, dos nossos colegas fisioterapeutas, nutricionistas, até mesmo dentistas ou odontólogos, e o nosso querido também membro de equipe, que é o técnico de enfermagem. Ou seja, qualquer atividade exercida dentro do hospital ou ambientes que podem gerar o cuidado da saúde, quem abraça elas é a NR32, né? Então a gente sabe que ela vem estabelecendo diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em serviço de saúde. Então não adianta só falar de cuidados diretos. Acima de tudo, temos que trabalhar com proteção. Então ela abrange toda, né, como eu falei, todos os trabalhadores da saúde, inclusive aqueles que estão no ensino e na pesquisa também. Sabemos que quando se fala dentro de um ambiente em saúde, a gente tem que lembrar lá do que a gente viu sobre mapa de risco, lá na CIPA, porque lá a gente já consegue identificar alguns fatores de risco que aquele ambiente favorece, né, que aquele ambiente fornece para o trabalhador, né? E a NR32 ela vem relembrando tudo isso para que o indivíduo tenha um cuidado ainda maior a respeito dos riscos ambientais daquele local de trabalho. E é em cima de toda essa gama que a gente trabalha também na NR32. Então a gente sabe que ela tem uma abrangência em cima de riscos biológicos, riscos químicos, riscos de radiações ionizantes, resíduos, condições de conforto de refeições, lavanderias, limpeza e observação e conservação dos ambientes, como também falo de manutenção das máquinas de equipamentos. Então tudo aquilo que tem dentro de uma unidade de saúde, a gente sabe que a NR32 ela estará lá auxiliando da melhor maneira possível essa forma de cuidado. Mas o que seria risco biológico? Risco biológico nos dá o entendimento de a probabilidade de uma exposição ocupacional por agentes biológicos. É risco de, sempre lembre disso, é risco de alguma coisa. Então, esses riscos de agentes biológicos, estamos falando de micro-organismos, estamos falando de células, culturas de células, estamos falando de parasitas, toxinas, de qualquer coisa, seja um micro-organismo. Tudo isso é um risco biológico, tá bom? A gente sabe que tem categorias, né? 1, 2, 3 e 4, né? Categoria 1 é que ela é baixa ou ausente para o indivíduo ou coletivo. Moderado, já o 2 já é moderado ao risco individual e baixo no coletivo. O risco 3 é risco elevado risco já para o individual e o coletivo já é limitado, e o nível 4 a gente sabe que são aí situações em que causam doenças graves para os homens, né, de modo geral, né, falando do ser humano, e representam um sério risco nos profissionais individuais e coletivos, como por exemplo agora o coronavírus. Podemos dizer que talvez o coronavírus, a gente sabe que tem muita coisa ainda acontecendo, mas será que o coronavírus ele é um risco biológico, risco 4? Ao que parece, pelo que a gente está vendo das condições de saúde que estão sendo apresentadas, parece que é isso sim. Então, pensando nas situações mais elevadas, né, de
relação trabalhador, relação do trabalhador com o empregado, pensando nessas relações, a gente sabe que uma das situações de grande exposição é exatamente procedimentos invasivos, em que o risco biológico ele está muito grande. Como, por exemplo, nem precisa ser um procedimento invasivo, mas é um procedimento de exposição muito grande, que é a realização de um curativo, né? A gente sabe que um curativo ele tem uma questão de exposição muito grande ao profissional, ele deve ter o máximo de cuidado para realizar qualquer tipo de cuidado a essa situação. Então, pensando nisso, por exemplo, a gente tem que lembrar que, por conta dos riscos biológicos, nenhum adorno deve ser utilizado em um ambiente de saúde. Adorno, nós estamos falando de brincos, cordões, relógio, anel, aliança. Algumas instituições hoje em dia já estão considerando unhas postiças, né, acrigel, me desculpe, eu não conheço outro termo, né, acho que tem de vidro, de porcelana, essas unhas assim que não são unhas naturais, já estão sendo consideradas como adornos. Então algumas unidades de saúde já estão, a palavra proibir é muito pesada, mas já estão fazendo aconselhamentos para os profissionais a fim de melhor condições de trabalho para eles, diminuição do risco de contaminação e infecção por conta das unhas. Então, a gente tem que lembrar o que? Nós temos que lembrar os trabalhadores com feridas, por exemplo, ou lesões de membros superiores, só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com a emissão de um documento de liberação de trabalho. Então, o empregador deve vedar muito bem o que? O uso de adornos, manejo de lentes de contato, bem, aí eu tinha me esquecido desse detalhe, o manejo de lente de contato, porque eu tenho que mexer numa região de mucosa, mas muito complicado. Não pode fumar dentro do hospitalar, não é permitido fumar. O ideal é que nem fume durante o horário de trabalho por causa do odor que fica no ambiente, a exposição que o profissional fica de sair de um setor para o outro, de sair de um local para outro para poder fumar. Então é uma questão de exposição muito grande. O uso de calçados abertos não é legal, tem que ser o sapato fechado. Mas meu sapato ele é fechado, tem cadarço? Não pode ter cadarço, porque cadarço ele é um tecido, e é um tecido que não tem a mesma higienização que as roupas hospitalares possuem. Então ele pode acabar virando um meio de cultura e não protege no caso de algum acidente. Então tem que ser um sapato todo fechado, com, né, essa parte do dorso do pé coberta, não pela meia, mas sim pelo próprio material do sapato, né? Preferência aí de couro ou então sapato impermeável, que facilita na hora da higienização mais completa, né? Utilização de pia para outros fins que não seja realmente higienização das mãos ou de algum material de utilização do hospital. Consumo de alimentos em locais não destinados para esse fim, né? Eu sei que o povo adora, né? A gente adora fazer no estar lá aquela cafezinho com um bolinho para a gente ir comendo, conversando lá, interagindo com a nossa equipe, mas não é legal. Aquilo ali é um ambiente contaminado, porque as pessoas, podemos falar assim, até me perdoam, não é um ambiente contaminado, potencialmente, né, ele pode gerar uma contaminação por causa do trânsito dos próprios funcionários, né? Então, se tem uma copa no setor, beleza, tem a copa no setor ali, pode ser feita a alimentação, lógico, tomando os devidos cuidados para entrada no ambiente, os devidos cuidados para diminuir a contaminação dentro daquele local. Então, assim, a geladeira do hospital, ela não é, se não é uma geladeira de fundo alimentício, não deve ser utilizado. Evitar o manejo de portas, evitar o manejo de telefone, portando luvas, porque a sua luva faz um procedimento. Então, utilizar essa luva naquela porta, então pode acabar gerando uma contaminação naquele local que não é muito adequado. E pelo amor de santo,
dos santos céus, né? Que aí depende de religião, pelo amor do santo céu. Jaleco na rua, jamais. Jaleco ele só deve ser utilizado da porta do hospital para dentro. Botei o jaleco no estacionamento. Não pode. Você tem que colocar o jaleco a partir do momento que você entra na unidade propriamente dita. E não é para ficar de trânsito na rua, porque leva uma questão de contaminação cruzada muito grande. Você pega o que está no ambiente hospitalar, você leva para fora e você acaba pegando o que tem do lado de fora, trazendo para dentro da unidade hospitalar. Então a gente chama isso de contaminação cruzada. Pelo amor dos santos céus, não usem isso. E não permitam que outras pessoas utilizem também, né? Sabemos que a NR6 ela tem uma grande relevância para isso, tá? Como a gente já falou anteriormente, a NR6 ela fala sobre o uso dos equipamentos de proteções individuais e coletivos. Então sabemos que é dever do empregador fornecer isso para o funcionário, inclusive funcionário da saúde, e é o que a gente tem passado hoje em dia, uma grande guerra mundial em busca de materiais de proteção individual para os trabalhadores da saúde, né? Então hoje em dia, com a pandemia do coronavírus, a gente sabe que virou uma grande guerra, uma guerra comercial em busca exatamente desses materiais, né? Porque é direito do trabalhador ter o EPI para fazer a sua atividade laboral e é dever do empregador fornecer isso a ele, né? Então, mas eu enquanto enfermeiro, eu tenho a obrigação de atuar sem EPI? Não. O trabalhador da saúde ele não tem obrigação nenhuma de trabalhar sem o equipamento de proteção respectivo para aquela função. Bem, pensando exatamente nas questões de riscos biológicos, né, e de exposição que o funcionário da saúde tem, é entendido que sim, é um trabalhador que deve ser imunizado. Ele deve manter a sua carteira de vacinação em dia para minimizar a exposição dele. Como é que eu posso dizer? Ele estando imunizado, mesmo que ele estando em um ambiente contaminado ou potencialmente pode levar uma infecção para o seu próprio corpo, ele estando imunizado, as probabilidades de desenvolver aquele agravo à doença, elas se tornam-se muito pequenas. Então sim, que vacinas que o trabalhador da saúde tem que fazer? Existem as vacinas básicas, por exemplo, ele tem que fazer a dupla do adulto, ele tem que ter a tríplice viral, ele tem que ter regularmente a da gripe. Como a gente viu alguns anos atrás, salvo engano, 2 anos atrás, que a gente teve uma grande epidemia de febre amarela, então algumas unidades começaram a exigir sim que o trabalhador tivesse, né, da saúde tivesse sim a vacina de febre amarela. Essas são algumas das principais. E hepatite B também, que são podemos falar hoje em dia, né, as 5 principais imunizações que os trabalhadores da saúde têm que ter. Não só o trabalhador da saúde, como também os próprios estagiários da saúde, né? Algumas unidades hospitalares, elas pedem que esses estudantes tenham pelo menos as vacinas de dupla do adulto, tríplice viral e hepatite. Que eles tenham essas assim, entendendo que a da gripe ela acontece por campanha, então ele tem que se manter sempre assim, né? E a da febre amarela hoje em dia já está sendo também, algumas unidades estão exigindo que os estudantes também tenham. Então sim, o estudante também tem que fornecer o cuidado próprio à sua saúde. Um risco químico. O risco químico ele compreende já a exposição do trabalhador a elementos químicos propriamente ditos, né? Então estamos falando de quê? Estamos falando de vapor. Estamos falando de poeira sim é um risco químico. Estamos falando de neblina, estamos falando de gás, estamos falando até mesmo de medicamentos. Ou até mesmo, vamos sair um pouco não saindo totalmente do enfermeiro, mas o próprio funcionário de serviços gerais, da limpeza,
né? Ele trabalha com desinfetantes de alta potência, porque está no ambiente hospitalar, não deixa de ser um risco químico também de adoecimento dele, né? Então pode ser a exposição do profissional a esse risco. Aquele ambiente pode ter esse risco. E eu falo para vocês, uma das situações também de risco químico que nós temos é na realização de maceração de medicamentos sem o devido cuidado. Eu já vi situações em que profissionais da saúde que não respeitaram a técnica para a realização de uma maceração, não utilizando os EPIs próprios para isso, tiveram lesões sérias, e alguns já vi até mesmo tendo perda parcial da acuidade visual, porque na hora da maceração houve a exposição, não estava usando óculos de proteção, acabou gerando uma exposição na mucosa ocular por conta da maceração e teve uma diminuição da acuidade visual. Então sim, tem que se tomar muito cuidado quando se faz maceração de medicamento. E até porque não é qualquer medicamento que se pode macerar. Então qualquer elemento químico ele leva esse risco para o profissional, né? Mas e a exposição pode ser como? Pode ser por via digestiva, pode ser por via respiratória, pode ser pela mucosa, como eu acabei de falar para vocês, pode ser parenteral, pode ser até mesmo cutânea. Então sim, um produto químico ele deve ser mantido com a rotulagem do fabricante na embalagem original dele que será utilizado. Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado de forma legível por etiqueta com o nome do produto, composição química, concentração, data de realização, de produção e de validade, como também o nome do responsável pela manipulação ou fracionamento. E não se deve realizar a reutilização de produtos químicos. Não se faz isso, tá? Tanto que uma coisa que a gente tem, preparo de medicação, pensando nos nossos certos aí exatamente o que? Medicação certa, dose certa, né? Tudo dentro da validade, exatamente por conta de um risco químico que pode gerar ao indivíduo e ao próprio profissional também. Pensando até mesmo ainda em riscos químicos, né, vale a pena ressaltar, já que estamos dentro da NR32, a manipulação de quimioterápicos. Então, sim, quimioterápicos, né, que são drogas muito utilizadas para o tratamento de câncer e de alguns tipos de neoplasias, sabemos que não pode ser manipulado em qualquer ambiente. Ele tem muitas vezes uma câmara especial para isso, em que o profissional ele é vedado, né, é uma câmara vedada com vidro, em que a manipulação e o preparo dele se faz ali dentro. Apenas o que? As mãos do indivíduo protegidas pelos EPIs entram para fazer essa manipulação. Mas mesmo assim, mesmo estando do lado de fora da câmara, o profissional tem que postar toda a sua paramenta de equipamento de proteção. Então estamos falando de máscara, óculos, touca, estamos falando de jaleco, até mesmo capote, luvas de procedimento, sapato fechado e, se dependendo do ambiente no hospitalar, até mesmo um propé, que é esse protetor dos sapatos. Então sim, eu tenho que estar totalmente protegido por conta de risco de exposição a esse elemento químico fortíssimo que o profissional pode desenvolver, tá? É vedado iniciar essa atividade sem o EPI, tá certo? Isso é imprescindível, não pode. Radiações ionizantes, né? Estamos falando desse risco de radiações, estamos falando que a radiação ionizante ela já é um risco já é um risco físico. Por que um risco físico? Porque é uma energia, né? É uma forma de energia, por isso que é um risco físico. Então, se considera esse fator de risco a probabilidade de exposição de diversas formas de energia, como
Por exemplo, risco físico de modo geral. Estou falando de energia. Estou falando de quê? Ruídos, vibração, pressão anormal. Aí estamos falando de questões de pressurização, né? Temperaturas extremas, muito calor ou muito frio. Radiações ionizantes e não ionizantes. Estamos falando de quê? Se eu estou falando de radiação, estou falando de um equipamento de radioterapia, ou então raio-x, estamos falando de uma ressonância magnética, estamos falando desses tipos de materiais de exposição radioativa. É obrigatório manter no local de trabalho e a disposição da inspeção do trabalho um plano de proteção radiológica, é o PPR, aprovado e registrado pela própria vigilância sanitária. Então, sim, eu tenho que ter não só um ambiente propício para a prática, para esse tipo de prática, bem como também um plano de proteção radiológica, a fim de, se acontecer alguma coisa, ou até mesmo para evitar que alguma coisa aconteça, já tem um plano estratégico de ação. Então, podemos falar o quê? O trabalhador que realiza atividades em áreas onde existem fontes de radiação ionizante, eles devem permanecer nessas pelo menor tempo possível para a realização do procedimento, ter conhecimento dos riscos radiológicos associados ao seu trabalho, usar EPI adequado a fim de minimizar os riscos e estar sob monitorização individual da dose de radiação, ou seja, um dosímetro que ele vai ver como que está a questão de exposição dele mesmo, né? E lembrando que toda gravidez confirmada deve ser afastada das atividades. Então, se eu tenho uma mulher que trabalha no setor de radiação, ela deve ser afastada por conta do risco que leva para a geração do seu bebê. Então, ela não deve ficar naquele ambiente. Vale ressaltar também as questões de resíduos, né? Vocês devem ter visto isso com o professor anteriormente, mas os resíduos, vamos lembrar, nós temos resíduos separados e identificados de acordo com as suas formas, né? Então estamos falando de resíduos infectantes, que devem ser descartados em lixeiras revestidas com um saco plástico branco com o símbolo de risco de infecção. Resíduos químicos devem ser descartados em coletores específicos, né? Existem alguns de barris vedados para a realização desse tipo de descarte. Resíduos radioativos devem também ter um local, muitas vezes um local blindado para que o seu descarte seja feito da maneira ideal, né? Então, pensando nisso, um ambiente blindado ele vai minimizar a exposição do ambiente e deve sempre ter o símbolo lá de radiação. Resíduo comum, que é o resíduo que joga em lixeira, tipo um copo descartável, lógico, sem secreção, sem nada, qualquer lixo comum. A embalagem de uma seringa é lixo comum, a embalagem apenas da seringa é lixo, resíduo comum. Devem ser descartados em lixeiras revestidas com sacos pretos, né? E temos os famosos pérfuro cortantes, que é um dos maiores riscos que nós temos, né? Um risco pérfuro cortante, ele é um dos maiores riscos que temos. Então, para que seja feita o seu descarte, nós temos uma caixa específica para descarte de material pérfuro cortante. Lembrando que ela deve ser montada corretamente. Existe uma linha tracejada em que não pode passar dali. E também não adianta o profissional pegar e fazer o quê? Olhar se tá meio cheio, sacudir para descer, que não está adiantando nada. O risco dele se acidentar é muito grande. Então tem que lembrar, na caixa pérfuro cortante eu só coloco ali o pérfuro cortante. Aquela gase que estava com secreção do curativo que eu fiz, eu jogo aonde? Resíduo infectante, não na caixa pérfuro cortante. Existe um grande equívoco e uma grande perda de material exatamente por conta da não utilização dos tipos de resíduo correto, tá? Então deve tomar muito cuidado. Manipulação de procedimentos invasivos, ou seja, que
podem ter materiais perfuro-cortantes, como um acesso venoso, EPI sempre, gente. Pelo amor de Deus, não tem essa de que, com a luva eu não sinto direito a região para eu gerar o acesso. Eu funciono a pessoa sem acesso. Não pode, gente. Você está se expondo e expondo o indivíduo. Não pode. Não pode. Isso podemos falar até em situações mais graves que isso é uma negligência. Ou seja, você sabe o correto e faz errado. Você está sendo negligente com a sua prática e com a sua própria saúde também. Bem, esse recipiente perfuro-cortante, já que nós estamos falando dele, né, estamos falando de serviços de saúde, nós estamos falando de um recipiente que está dentro do serviço de saúde que deve ter o seu enchimento em até 5 centímetros abaixo do bocal, ou seja, o local onde eu faço a inserção, eu posso medir mais ou menos uns 5 centímetros, que é onde tem essa linha tracejada que não pode passar ali, porque na hora de fechar, eu tenho uma segurança no transporte desse material. Então tem que ser feito um cuidado muito grande, mas muito grande mesmo com isso. Tá certo, gente? Sobre NR32 a gente tem esses fatores, tá? Lógico, isso aqui são notas de aprendizado, né? Da NR32, são alguns caminhos importantes que a gente tem que ter ciência, mas que depois nós vamos atualizando isso cada vez mais, tá certo? Foi um grande prazer estar aqui na presença de vocês e a gente se encontra mais tarde. Tchau, tchau.